Fala galera, nesse vídeo aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 75 da primeira fase do vestibular da FUVEST de 2020. Lembrando que o vestibular da FUVEST de 2020 ocorreu no ano de 2019, né? Foi feito em 2019 e que eu sempre me baseio no modelo V da prova da FUVEST da primeira fase, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles, ou seja, cada um dos resistores, deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2. Ou seja, os resistores fabricados deveriam ter resistência R. Porém, por erro de fabricação, eles têm resistência R sobre 2. Ele tem a metade do que deveria ter. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V dividido por R mais L, em qual ou quais dos circuitos a lâmpada queimará, tá? Então, aqui estão os circuitos 1, 2 e 3. Daqui a pouco nós vamos estudá-los um por um, tá? Só que antes disso, eu vou pensar numa informação muito importante que o problema nos deu, que é essa daqui. A lâmpada queima se passar por ela uma corrente superior a essa expressão, V dividido por R mais L. Então, se eu pensar na primeira lei de Ohm, olha só, a primeira lei de Ohm nos diz que a tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Ou seja, a tensão é diretamente proporcional à resistência, é diretamente proporcional à corrente. Beleza? Então, se eu isolar essa corrente, eu pego a resistência, coloco para o lado esquerdo da equação, dividindo. Ou seja, a corrente é igual à tensão dividida pela resistência. A corrente é diretamente proporcional à tensão e é inversamente proporcional à resistência. Tá ok? E aí, olha só, essa informação é interessantíssima. A informação é a seguinte: se passar uma corrente na lâmpada superior a essa expressão, a lâmpada queima. Ou seja, a corrente que passa pela lâmpada tem que respeitar essa desigualdade. A corrente que passa pela lâmpada tem que ser menor ou igual a V dividido por R mais L. Por quê? Porque se essa corrente for maior do que essa expressão, a lâmpada queima. A corrente não pode ser maior, tá? Então, para eu descobrir em qual circuito ou em quais circuitos a lâmpada vai queimar, eu preciso descobrir a corrente que passa por essas lâmpadas. E essa corrente, para a lâmpada não queimar, não pode ser maior do que essa expressão. Tem que ser menor ou igual. Então, eu sempre vou ter que ter isso em mente, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar o circuito 1 primeiramente. E eu deixei a nossa informação aqui importantíssima, bem destacada, para que você não se esqueça. Aqui está o circuito 1, tá? Aqui eu tenho o meu gerador de tensão. Ok, pessoal? Esse desenho representa um gerador, tá? Aqui eu tenho os resistores RD, tá? E a lâmpada com resistência L, tá? Percebam de cara que eu tenho um circuito em série, tá? Com 3 resistores sendo colocados em série. Aqui eu tenho o meu gerador de tensão V. V significa volts, que é a unidade de tensão do sistema internacional. Pessoal, quando você olha para esse gerador, você tem que ter em mente qual é o sentido da corrente. Sendo que para ter em mente qual é o sentido da corrente, vocês têm que identificar qual é o polo positivo e qual é o polo negativo. Pessoal, sempre que eu tenho o maior traço, esse desenho representa um gerador de tensão.
um gerador de DDP, uma diferença de potencial. O maior traço representa o polo positivo do gerador. O traço menor representa o polo negativo. O polo positivo é aquele que tem mais elétrons, tem um excesso de carga. O polo negativo é aquele que tem menos elétrons, tem menos carga. Então, entre esses dois polos, eu crio uma diferença de potencial. E quando eu crio uma diferença de potencial, eu crio a passagem de corrente. Tá? A corrente sempre sai do polo de maior DDP, de maior diferença de potencial, e vai para o polo de menor potencial elétrico. Tá? Ou seja, a corrente sempre sai do polo positivo e vai percorrer em direção ao polo negativo. Então, o sentido da nossa corrente total é saindo daqui, passando por todo o circuito e voltando para o polo negativo. Tá? Isso é importante porque se você faz o contrário, você vai encontrar coisas erradas aqui. Tá? Então, olha só. Então, a corrente vai percorrer esse caminho e ela vai percorrer todo o circuito, sem mudar de valor. Porque em circuito em série, eu não tenho mudança no valor da corrente total. Tá? E essa mesma corrente total vai passar pelos 3 resistores e vai voltar para o polo de menor potencial elétrico para poder começar o seu ciclo todo novamente. Tá ok? Galera, o que vocês têm que ter em mente? Olha só, o RD é R sobre 2. Tá? Ou seja, esses resistores aqui, esses 2 resistores, deveriam ter resistência R. Por erro de fabricação, eles têm R sobre 2, metade. Então eu anoto isso. RD é R sobre 2. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a resistência equivalente desse circuito em série. Pessoal, como que nós calculamos a resistência equivalente em um circuito em série? Nós somamos as resistências. Simples assim. Simples assim, tá? Resistência equivalente significa mais ou menos a resistência que vai passar em todos os... A resistência equivalente do circuito, a resistência total do circuito, tá? Como aqui eu tenho 3 resistores sendo colocados em série de maneira simples, né? Como que eu calculo a resistência equivalente a um circuito em série? Eu somo as resistências. Então vai ser RD mais L. Só que quem é RD? É R sobre 2. R2 mais R2 mais L. Tá? Só que quem é R2 mais R2? É R. Então, a resistência equivalente desse circuito é R mais L. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. A tensão desse circuito, a tensão V, é igual à resistência equivalente vezes a corrente total. Tá? Eu estou aplicando a primeira lei de Ohm agora para esse circuito. Então, a DDP, a tensão, é a resistência equivalente vezes a corrente total. Eu quero encontrar uma expressão para a corrente total. Então, eu vou isolar o ITOT. Eu vou isolar a corrente total. Vou pegar a resistência equivalente, colocar para o lado esquerdo da equação, dividindo. Então, o ITOT é V dividido por REC. Tá? Só que qual foi a resistência equivalente que nós encontramos? R mais L. Então, a corrente total que vai passar no circuito é V dividido por R mais L. Ou seja, essa corrente total que passa no circuito 1 respeita essa inequação? Respeita. Por quê? Porque é igual. Aqui eu tenho menor ou igual. Contempla a igualdade também. Tá ok? Ou seja, a corrente que passa por esse circuito, a corrente que passa por essa lâmpada, não vai queimar a lâmpada. Por quê? Porque a corrente total que passa pela lâmpada não é maior do que essa expressão V dividido por R mais R, por R mais L. É exatamente igual. Então, primeira conclusão. No circuito 1, a lâmpada não queima, tá? Porque é justamente a corrente máxima que pode passar por essa lâmpada. Foi? Vamos agora para o circuito 2. Mesma coisa. O que muda aqui são os posicionamentos das resistências. Tá? Agora eu tenho um circuito misto. Um circuito em paralelo
e aqui um circuito depois em série, tá? Olha só, eu tenho aqui o nosso gerador de tensão, nosso gerador de energia, tá? Nosso polo positivo, nosso polo negativo, o sentido da corrente saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Olha só a corrente total, tá? Essa corrente vai chegar aqui nesse nó, vai se dividir proporcionalmente às resistências, só que ela se encontra nesse nó aqui. As correntes que se dividem, elas voltam a se encontrar nesse nó e depois passa pela lâmpada, sendo uma corrente total. Então aqui elas se dividem, aqui elas somam, tá? Aqui elas vão se somar e depois vai passar a corrente total na lâmpada, beleza? E aí voltando para o polo negativo do nosso gerador de tensão elétrica, beleza? Lembrando que RD é R sobre 2, né? O valor de RD é R sobre 2, anoto aqui, ok? O que eu vou pensar primeiramente? Eu vou pensar nesse circuito em paralelo, né? Nesse circuito em paralelo bem tranquilo, e eu vou calcular a resistência equivalente desse circuito em paralelo, tá? Qual é a resistência equivalente nesse circuito em paralelo? Olha só, como que eu calculo a resistência equivalente em um circuito em paralelo? O inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos das resistências. Vou repetir. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Foi? Essa vai ser a resistência equivalente aqui dentro desse circuito que eu coloquei em azul, tá? Só desse por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o valor de RD. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R sobre 2, mais 1 sobre R sobre 2. Isso aqui é uma divisão de fração. Repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador. Ou seja, 1 sobre REC vai ser igual a 2 sobre R mais 2 sobre R. Tá? 1 sobre REC é igual a 4 sobre R. Eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais. Então, 1 sobre REC é igual a 4 sobre R. Vou multiplicar cruzado. 4 REC é igual a 1 vezes R. 4 REC é igual a 1 vezes R. Ok? Como eu quero calcular a resistência equivalente aqui em azul, REC é igual a R sobre 4. Tá? Agora, o que eu fiz? Eu calculei a resistência equivalente só aqui em azul. Beleza? O que eu vou fazer? Vou calcular a resistência equivalente agora em tudo. Aqui em azul é como se eu tivesse um resistor R sobre 4. Tá? Em azul não, né? Nesse pedaço aqui é como se eu tivesse um único resistor de valor R sobre 4, sendo colocado em série com a lâmpada. Ou seja, qual é a resistência equivalente total do circuito? É R sobre 4 mais L. Aqui, o que nós calculamos? É como se tivéssemos um único resistor de valor R sobre 4. Ele está sendo colocado em série com uma lâmpada de resistência L. Ok? Então, a resistência total, a resistência equivalente total do circuito é R sobre 4 mais L. Tá? Agora eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Aplicando a primeira lei de Ohm, a tensão é a resistência equivalente vezes a corrente total. Vou isolar a corrente total para eu ver que expressão eu encontro para essa corrente total. A corrente total é a tensão dividida pela resistência equivalente. Ou seja, a corrente total vai ser V dividido por esse valor aqui. A corrente total vai ser igual a tensão dividida por R sobre 4 mais L. Percebam, galera, que corrente e resistência são inversamente proporcionais. Então, olha só, se eu diminuo essa resistência, eu aumento a corrente que passa na lâmpada. E aqui eu estou dividindo essa resistência em 4. Eu não posso, porque se eu dividir, né, se eu diminuir essa resistência aqui, eu vou acabar aumentando a corrente que passa pela lâmpada. Então, qual é a consequência? Qual é a conclusão? A segunda conclusão é que no circuito 2, a lâmpada queima. No circuito 2, a lâmpada vai queimar. Por quê? Porque eu diminuí o valor da resistência aqui. Se eu diminuo o valor dessa resistência,
eu aumento o valor da corrente, e aí a corrente que vai passar por essa lâmpada, né? Percebam que R sobre 4 mais L. O L aqui está ok, mas aqui é R sobre 4. Então eu acabo aumentando o valor da corrente que passa pela lâmpada, e aí vai ser maior, né, do que essa expressão, e não vai respeitar a desigualdade. Então a conclusão é que no circuito 2 a lâmpada queima. No circuito 1 a lâmpada não queima. No circuito 2 a lâmpada queima. Vamos ver agora no circuito 3. Mesmo esquema. Polo positivo, polo negativo. A corrente total saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Corrente total. Essa corrente total vai chegar no nó. Vai ser dividida em duas, né? Quando essa corrente total chega no nó, ela divide em I2 e I1, que eu chamei de I1 e I2. I2 e I1 voltam a se encontrar nesse nó, somam-se, volta a ser corrente total e volta para o polo negativo do gerador, tá? Percebam o seguinte, a corrente que vai passar na lâmpada no circuito 3 é I1. Galera, é I1, não vai ser I2 e muito menos a corrente total. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pensar aqui em cima. Aqui em cima, eu tenho um circuito em série. Aqui em cima, eu tenho um circuito em série. RD sendo colocado em série com a lâmpada de resistência L. Tá? Então, qual é o valor de RD? O valor de RD é R sobre 2. Então, olha só. Qual é a resistência equivalente aqui? Aqui em cima. Um circuito em série. É só somar as resistências. Então, a resistência equivalente aqui em cima é R sobre 2 mais L. Então, olha só, a resistência equivalente vai ser R sobre RD mais L, né, no caso. Lembrando que a corrente que vai passar na lâmpada é só I1, certo? E aqui em cima eu tenho um circuito em série simples. A resistência equivalente é igual a RD mais L, ou seja, a resistência equivalente é igual a R sobre 2 mais L, visto que RD é R sobre 2. Tá ok? Vou aplicar a primeira lei de Ohm. A tensão é resistência vezes a corrente, só que agora não é a corrente total. Lembra que, percebam que lá no circuito 2 eu estou lidando com corrente total, porque é justamente a corrente total que passa na lâmpada. E lá no circuito 1 também. Ó, no circuito 1 eu estou lidando com corrente total, é justamente a corrente total que passa na lâmpada. Lá no circuito 3, a corrente que passa na lâmpada é I1, tá? Então, aplicando a primeira lei de Ohm, tensão é igual a REC vezes I1. Vou encontrar uma expressão para I1. Vou pegar REC, colocar para o lado esquerdo dividindo. Então, I1 é igual a tensão dividido por REC. Só que qual foi a resistência equivalente que nós encontramos? R sobre 2 mais L. Ou seja, a corrente I1 que passa na lâmpada é V dividido por R sobre 2 mais L. Galera, percebam de novo. Lembrem-se, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente que passa na lâmpada. E aqui eu estou agora eu não estou dividindo por 4. Tudo bem. Lá no circuito 2 eu estou dividindo por 4. Aqui eu estou dividindo por 2, mas eu estou diminuindo. Quando eu divido essa resistência, eu diminuo o valor da resistência. E aí, se eu diminuo o valor da resistência, eu aumento o valor da corrente I1 que passa pela lâmpada. Qual é a terceira conclusão? No circuito 3, a lâmpada queima. Então, galera, é importantíssimo vocês saberem analisar circuito. É importantíssimo vocês saberem estudar circuitos elétricos. É importantíssimo vocês saberem como se analisa um circuito elétrico, seja simples, seja em série, seja em paralelo, seja misto. É importante que vocês saibam. Ah, Lucas, o vídeo ficou longo, mas é assim mesmo. Aqui a ideia não é te ensinar macete. Se fosse para te dar a resposta, eu já teria te falado. Olha só, em qual dos circuitos a lâmpada queima? Eu já teria feito letra D de dado. Eu não quero te dar a resposta. Eu quero te ajudar a compreender, a saber, a aprender como analisar circuitos. Então, eu analisei aqui passo a passo. Eu apliquei a primeira lei de Ohm somente, calculei a resistência equivalente, calculei a corrente que passa na lâmpada, pensei nessa desigualdade. O problema fala, a gente precisa respeitar
a corrente precisa respeitar essa desigualdade. A corrente não pode ser maior do que essa expressão, porque senão a lâmpada queima. Então eu encontrei expressões para a corrente. E quando eu encontro as expressões, eu faço essa comparação. E aí eu tiro a conclusão de que no circuito 1, a lâmpada não queima. No circuito 2, a lâmpada queima. No circuito 3, a lâmpada queima também. Por quê? Porque eu diminuí o valor da resistência. Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se eu diminuo o valor da resistência, eu aumento o valor da corrente que passa na lâmpada. E eu não posso aumentar. Não pode ser maior do que isso aqui. Então, galera, resposta correta do nosso problema, letra D de dado. Em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Nos circuitos 2 e 3. Tá ok? Meu intuito aqui não é te dar resposta. Se fosse para te dar resposta, eu não teria feito um vídeo. Teria postado o gabarito para vocês verem o gabarito. Tá? A ideia aqui é te ajudar, cara. É te ajudar a aprender a estudar um circuito elétrico. Tá, pessoal? Espero realmente ter ajudado vocês. Espero ter ajudado vocês a ter entendido a teoria, como se analisa um circuito elétrico. Tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Lucas, como que eu posso pagar por essa videoaula? Qual é o meu pagamento por essa videoaula? É o seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também. Se você está no YouTube, vou deixar uma playlist aqui em cima com todas as questões de física da primeira fase da FUVEST de 2020, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também. Se você está no Instagram, vai lá no meu IGTV, procura por séries de vídeo, tá? A série de vídeo é Resolução FUVEST 2020 e vocês vão ter acesso às resoluções das outras questões também, tá? Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima, certamente. Valeu!